Pedro versus Marco. Bom, você que tá aí de casa assistindo, me conta, pra quem vai sua torcida desses dois meninos? Pedro Henrique da Singnak Muay Thai, Singnak Fight, né? Versus Marco Antônio da CT Casolari. Pra quem vai sua torcida? Marco Antônio ou Pedro Henrique? A categoria dos meninos é até 60 quilos. São 3 rounds de 2 minutos por 1 de intervalo. E couro com coça, filho. Árbitra central, Bruna. Aí, ó, a molecada já viu com a cotoveleira amarrada, hein, Rafa? Bonitinho, hein? Muito importante isso. Já começamos naquele pique, Rafa. Toma lá, boas mãozadas ali. Low kick no final, forte. Muito forte ali o pra pegar. Marco Antônio. Pedro Henrique chuta de direita, trabalha a mão, 1, 2. Marco Antônio trabalhando muito forte os golpes de mão, Rafa. A resposta do Pedro é... Bom cotovelo reto, a resposta do Marco Antônio, lá e cá, mano. Muito forte, mano. Caminhando pra frente o tempo inteiro, né, o Marco, né? Começou o primeiro round aceleradíssimo. Tem que ter gás, Rafa, pra aguentar os 3, hein? E manter esse ritmo, né? A ideia do Muay Thai é correr, né, mano? É uma corrida, né? Então você tem que sempre estar numa crescente. Ou manter pelo menos esse ritmo do começo até o final, né? Por isso que os atletas normalmente eles começam mais lentos, né? Assim, com menos volume de golpes no primeiro round para ir crescendo conforme vai passando essa corrida, né? E a gente vê que o Marco já veio para pegar, né? Tá fortíssimo ali, botando as mãos ali. Pedro chutou de direita. Marco vem respondendo de mão, muito forte. 1, 2. Chute no vazio. Mais uma sequência de mão. Chutou de novo, passou no vazio. Mais um jab. O kick, jab direto. Vem pegando ali, mano. Resposta do Pedro. Bater cansa e apanhar também cansa, né, Rafa? Os dois já cansaram, né? Muito intenso, né? Esse começo de primeiro round pros meninos. Pedro versus Marco. Ó, vi a galera de Cuiabá comentando na live. A galera de Portugal deu um salve também. Rondônia deu um alô. Caraca, que maneiro, hein, cara? Fala bom, de onde vocês são aí, cara. Tipo, pô, de Portugal onde em Portugal? Rondônia onde em Rondônia? Me conta aí. Mais uma sequência monstra de mão ali do Marco Antônio do CT Casolari, trabalhando embaixo e em cima. E final de primeiro round. Final de primeiro round eletrizante, né, mano? Muito intenso o começo do round pro Marco Antônio, que começou acelerando bastante o Pedro. E o Pedro se manteve firme, absorvendo os golpes e respondendo sempre, né? Um primeiro round bem equilibrado, terminando bem cansados os dois ali, eu diria, né, Kequinha? Caiu muito o rendimento do início do round pro final do round, né? Vamos ver se eles vão conseguir manter esse ritmo no segundo e acelerar um pouquinho mais pro terceiro round ainda, hein? Singnak Muay Thai, Singnak Fight versus CT Casolari. Marco Antônio versus Pedro Henrique. Categoria até 60 quilos, hein? É isso, família. Temos, nesse presente momento, 360 pessoas online aqui com a gente, hein, mano? Vamos de segundo round. Árbitra central, Bruna. Vamos nessa. Pedro tocou na luva versus Marco. Começamos já o Marco pegando de mão. Pedro fechadinho. Bom joelho solto do Marco de esquerda. Chutou ali. Acabou chutando a canela no bloco. Rafa desequilibrou o Pedro. Sentiu a canela, hein, Rafa? Foi no bloco duríssimo. Duríssimo. Boa mão do Marco Antônio de novo. Trabalhando. 1, 2. Pedro responde de jab. Mais um low kick no bloco. Marco vem atropelando de mão. Mas o Pedro mantém fechadinho. Low kick, combinação. Entrou ali o Marco, né? O Marco, ele tá sempre na curta ali, né? Jogando curtinho ali e botando as mãos. Dando sempre muita pressão no Pedro, né? O Pedro sempre na resposta ali, chutando, respondendo, defendendo, né? Essa quantidade absurda de golpes do Marco, né? O Marco, ele solta 4 ou 5 golpes sempre ali quando ele entra ali, ó. 1, 2, 3, 4. Low kick, combinação ali. O Pedro responde. Tá ligado que nós não vai falar, né, Paulo Henrique? Sempre com muito equilíbrio, né, mano? Muito forte, ele já parece estar machucado ali, né, mano? O rosto do Pedro já tá sangrando, hein, cara? Pedro finta. Low kick do Pedro. Combinação do Marco. Chutou, catou,
Botou um direto. Combinação, mais uma vez, clincharam os dois. Tentou botar um joelho. Cotovelo reto do Pedro, hein? Muito bom, hein? Esquerda. Low kick. Resposta do Marco. Tentou. Boa combinação. 1, 2, 3, 4 golpes. Pedro vem, trabalhando de mão. 1, 2. Bom cotovelo reto do Pedro. Marco não deixa. Encurrala ele no canto, trabalhando mão. Embaixo e em cima. Boa sequência. Bom momento dele na luta. Pedro responde. 1, 2. Tentou mais um cotovelo reto. Passou no vazio. Low kick. 2 jabs. Final de segundo round. Mais um round acelerado, né? Os meninos muito fortes, mano. Caminhando pra frente o tempo todo. Ali o Marco, né? Dando essa pressão no Pedro, que tá sempre respondendo ali. E mais um round construído da mesma maneira, né? Começamos forte, com o Marco encurtando a distância ali, botando as mãos. E o Pedro sempre na resposta, né? Teve esse machucado ali. Não sei se o nariz machucou um pouco. Tá dificultando um pouco pro Pedro respirar um pouco, né? E o Marco, pela maior quantidade de golpes soltos ali, né? Ter acertado mais, talvez ele esteja na frente por machucar mais o Pedro. Não pela quantidade de golpes, mas porque ele machucou mais o Pedro do que o Pedro machucou o próprio Marco, né? Pro Pedro vencer esse terceiro round, ele precisa ou machucar muito o Marco, ou pelo menos fazer o Marco parar esse ímpeto dele de caminhar pra frente, né? Porque o Marco ele tá caminhando pra frente o tempo todo. E o que o Pedro precisa fazer é ou parar ele, ou machucar ele muito, né? Nesse terceiro round pra vencer a luta. Já o Marco, ele precisa continuar mantendo esse ritmo aí, machucando e crescendo em cima do Pedro. E é isso. Terceiro e último round. Muita galera interagindo na live, muito bom de ver a galera do Rio de Janeiro dando um alô lá de Jacareí. Galera de Minas Gerais também dando um salve. Da hora ver o acompanhamento de vocês aí. Ajuda a gente a bater a nossa meta da live aí, galera. Divulga mais aí pros seus amigos do grupo. Aí nós não chegamos no número 400 ainda. O parceiro de Portugal deu um alô. Ele falou lá, depois da cidade dele a gente vai voltar para dar uma olhada aqui. Subiu muito comentários. Mas vamos nessa. Terceiro e último round entre o Pedro Henrique versus Marco Antônio. Diretamente do Portuários Stadium. Na sua edição 140, né, Rafa? Faltam 11 pessoas, pai, pra bater 400. 11 pessoas, rapaziada. Falta pouquinho, hein, mano. Totalmente grátis. Isso aqui é Portuários TV Stadium, né, mano? Direto de São Vicente. Pedro versus Marco. Terceiro round na casa e atividade no GT Fire, filho. PS 140 na sua tela. Atividade, o Marco... Ritmo acelerado mais uma vez, vem pegando de mão. Na embrulhação, soltou especial ali, filho. Embaixo e em cima sem parar, né, Rafa? 2 Hadouken e com soco forte, hein? Pedro Henrique soltou um joelho solto ali no contragolpe ali. Mas o Marco Antônio vem trabalhando esses golpes de mão muito forte. A combinação ali, os dois trocaram. Clinch ali muito forte. Fica meio travado ali o ritmo. Mão na corda ali, a Bruna separa. Vamos nessa, mais uma vez. Tocou na luva, tá valendo. Então direto, jab. Botou um joelho na curta. Botou o cotovelo e veio pegando. Cotovelo ali mais uma vez do Marco. Na resposta do Pedro. Joelho lá e cá. Muita força. Os dois entregando tudo dentro do ringue, hein, Rafa? Muita força dele. A gente tava falando direto do Pedro. A gente falou em manter esse ritmo, né, desde o primeiro round lá, e os meninos estão conseguindo manter realmente esse terceiro round na casa e muita atividade pros dois, né, mano? Boas mãos ali do Marco. Pedro vem caminhando pra frente. Trabalho direto. Marco responde. 1, 2. Low kick do Pedro. Mais uma sequência de mão do Marco. Tem uma galera até de Londres acompanhando nós, hein, Rafa? Estamos internacional demais, hein, moleque? Que maravilha. Você tá maluco? Fala de onde é, mano. Lisboa. Lisboa? Aí, pô, Londres e Lisboa. Aí, pô. Tem mais. A galera tá comentando, tem mais. Coisa boa. Bom direto do Marco. Mais uma vez, o Marco, ele é muito forte, né, mano? Ele caminha pra frente o tempo inteiro, né? Creio eu que ele esteja na frente da luta, assim, né? Não pelo volume de golpes, que o Muay Thai, ele não conta volume, ele conta contundência, né? Força, então, eu acho que o maior número de golpes acertados de Muay Thai, né, que é o primeiro critério de avaliação da arbitragem da MTI, creio eu que tenha sido do Marco, mas não pela quantidade de golpes disparados, né? Porque o Marco, ele disparou muito mais golpe do que o Pedro. Não por isso, mas porque ele acertou mais o Pedro
do que o Pedro acertou o Marco, né? E na questão dano também, né? Por disparar muitos golpes, muitos acertaram o Pedro e muito machucou ele, né, mano? Diferente do Pedro, que soltou menos golpe, com bastante força também, porém não foi tão... não conseguiu causar um dano expressivo no Marco. Creio eu que o Marco tenha levado essa luta. Nós vamos esperar para ver a decisão da arbitragem, né, mano? O que eles acharam desse combate até o final. É isso aí, família. Parabéns aos dois atletas aí, o Pedro Henrique versus o Marco Antônio. Fizeram um grande combate. Vamos para o resultado da arbitragem ali, que é a AMTI, Excelência Arbitragem, responsável pela condução da luta. Vence.